Aprenda os dois principais tipos de fatoração com esse vídeo. Oi, eu sou o Vitor e esse eu esqueci a fórmula. Hoje vamos falar sobre o fator comum em evidência e agrupamento. O fator comum é o método mais básico e também um dos mais úteis. Ele acontece quando todos os termos de uma expressão têm um fator em comum. A gente coloca esse termo em evidência e simplifica a expressão. Vamos começar aqui. Primeiro a gente tem que juntar os termos que podem ser juntados. Ax² pode ser somado com menos 3ax². Da mesma forma que 2ax pode ser somado com ax. Aqui tem um 1 e aqui tem um 1. 1ax² menos 3ax² vai dar menos 2ax². Mais 2ax mais 1ax, 1 mais 2, 3. Mais 3ax mais 3ax. Agora, a gente pode colocar um termo em evidência, que é um termo que se repete, que é o fator em comum. Ou seja, se você olhar nessas duas expressões, você pode perceber que o ax está aqui e o ax também está aqui. Então, a gente pode colocar ele em evidência. O que significa colocar em evidência? Colocar ele em destaque, ou seja, em primeiro. Ax, quando você coloca em evidência, tem que estar multiplicando por alguma coisa. Nesse caso, vai estar multiplicando pelo termo que falta para ele chegar no termo anterior. Como assim? Eu acho que ficou um pouco confuso, mas eu vou explicar. Como que ax vira menos 2ax²? Tem que multiplicar por 2x, porque 2 vezes ax vai dar 2ax. Isso multiplicado por x vai dar 2ax², entenderam? Um outro jeito mais fácil de entender é que tem que dividir esse termo aqui por esse. E aí vai dar o termo que tem que ficar dentro dos parênteses. Ou seja, menos 2ax² dividido por ax, corta o a com a e corta um x com x. Só que como são x², vai sobrar um x ainda. Então o termo que tem que ter aqui é 2x. Menos 2x no caso. Para ele continuar negativo. E agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. 3ax dividido por ax vai ficar 3, porque corta o a com a e o x com x. Então, mais 3. E aí a gente fecha parênteses. Opa, deu um erro aqui. Pronto, ajeitei. Vamos para a próxima. Nessa questão, então, vamos lá. A gente tem ay ao cubo e mais 5y ao cubo, que podem ficar juntos. E a gente também tem mais 4by e menos 16by. Então, o que a gente faz? Soma esses termos. Aqui tem um 1ay ao cubo mais 5ay ao cubo vai dar 6ay ao cubo. E aqui vai ter mais 4by menos 16by vai dar menos 12by. Menos 12by. Pronto. Então agora a gente tem que ver qual é o fator em comum que se repete. E se você olhar, aqui nós temos o y e aqui também. Um outro fator que também se repete nas duas equações é o 6. Mas por que o 6? Porque você concorda que esse 2 é 6 vezes 2? Então, 6 está aqui e está aqui também, entendeu? Então, o termo que a gente tem que colocar em evidência seria o 6y. 6y. Multiplicado por... Vamos lá, aplicando a técnica de divisão. 6ay ao cubo dividido por 6y vai cortar o 6 com 6 e o y com y ao cubo. Só que ainda vão sobrar y ao quadrado, porque é a regra de divisão de potência. Que quando a base é igual, a gente subtrai os expoentes. E 3 menos o 1 que tem aqui vai ficar 2. Então a gente coloca aqui a y elevado a 2. E agora a gente faz a mesma coisa com o 12. 12by dividido por 6y, a gente corta o y com y, e 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, menos 2b.
Por que menos? Porque aqui tá menos, então tem que repetir o sinal. Fecha parênteses e vamos para a próxima. Essa aqui não tem como somar nada, porque A não dá para juntar com B, que não dá para juntar com C, que não dá para juntar com D. Mas tem um fator que se repete em todos esses termos, que é o x. X, x, x e x. Então vamos colocar o x em evidência. X vezes. Aqui nós temos AX. AX dividido por x, corta o x com x, fica A. Mais BX dividido por x fica B. CX dividido por x fica C. E DX dividido por x fica D. Então, essa é a expressão reduzida que a gente conseguiu. Vamos para de baixo. Aqui, nessa aqui, o que se repete é o 3, que se repete em todos os termos. E o B também se repete em todos os termos. O 3B é o que se repete em todos os termos. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Ou seja, 3B multiplicado por... Aqui, 3B dividido por 3BM dividido por 3B vai sobrar M. O próximo, menos 3B dividido por x. Não, desculpa. Menos 3bx dividido por 3b. Vai sobrar menos, porque menos dividido por mais vai dar menos x. Na próxima é a mesma coisa. Menos 3bn dividido por 3b vai sobrar menos n. Porque vai cortar o 3b com 3b e vai sobrar menos, porque menos dividido com mais dá menos, e o n. Vamos para a próxima. Tá, essa aqui é uma mais longa, mas dá para fazer. Ó. Aqui a gente tem 2 vezes o 4. E aqui 2 vezes 2. Então o 2 é um fator comum em todas essas equações. Outro fator comum que a gente tem é o xy, que aparece em todos os termos. Então vamos colocar... Eita, desculpa. Vamos colocar 2x em evidência. 2xy, desculpa. 2xy vezes 2x quadrado y dividido por 2xy vai sobrar x. Porque 2 corta com 2, y corta com y, e aqui corta, só que ainda sobra 1, porque são 2. Mas aqui, 8xy dividido por 2xy vai cortar x e y, e o 2 vai dividir o 8. E 8 dividido por 2 dá quanto? 4. Mais 4. E aqui a gente faz a mesma coisa. Corta o xy com xy daqui. E aí sobra o z e o 4. E o 4 dividido por 2 vai ficar 2. Menos 2, porque é menos 4. No caso, não pode esquecer do sinal, que é importante. Então, menos 4z. Vamos para a próxima. Obtenha a expressão do perímetro da figura abaixo e fatore caso seja necessário. O que é perímetro, primeiramente? A soma de todos os lados. Então, vamos somar todos os lados. 2ax mais x, que é esse lado aqui, mais 2ax mais x, que é esse lado aqui, mais ax mais ax. Vamos ver quais termos que dá pra gente somar. 2ax dá pra somar com 2ax. E com ax e com ax. Porque isso aqui é 1ax. E x dá pra somar só com x. Então vamos somar. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. Então vai ficar 6ax mais... Aqui é 1x e aqui é 1x. 1x mais 1x vai dar 2x. Agora a gente fatora, porque é bem necessário. Se você olhar aqui o 6, ele é 2 vezes 3. Então o 2 se repete aqui e aqui em cima. E o x também, porque ele está tanto aqui quanto aqui. Então, fatorando isso, a gente coloca o 2x em evidência, que ele vai estar multiplicando. Ó, vamos lá.
6ax dividido por 2x, corta o x. E 2 dividido por 6 dividido por 2 vai dar 3. 3a. Agora a gente faz 2x dividido por 2x, corta o x e corta o 2, aí vai ficar 1. Mais 1. Então esse é o resultado dessa questão. Agora aqui não temos um fator comum, como nesse exercício. O que nós fazemos? Ele não tem um fator comum que se repete em todos os termos. Então o que a gente faz? Usa o agrupamento. A gente separa os termos em grupos menores e fatora cada um separadamente. Ou seja, a gente coloca em evidência várias vezes. Nesse caso, a gente pode ver que o x se repete aqui e aqui. E do outro lado, o 2 se repete aqui e aqui. Então a gente pode colocar cada um deles em evidência separadamente. Ou seja, primeiro a gente coloca o x em evidência. mx dividido por x sobra m. E nx dividido por x sobra menos n, porque aqui é negativo, então continua negativo. E aí a gente faz a mesma coisa com 2. Mais, coloco o 2 em evidência. 2m dividido por 2 sobra m. 2m dividido por 2 sobra m. E menos 2n dividido por 2 sobra menos n. Mas olha que interessante o que aconteceu. O n menos n se repetiu aqui e aqui. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Ou seja, meu Deus, esqueci de trocar. Ou seja, m menos n em evidência. E aí a gente pode cancelar assim. E aí vai sobrar o x. E a gente cancela aqui também e vai sobrar o mais 2. E essa é a resposta final. Viu? É muito incrível. Aqui a gente tem um caso diferente. Porque a gente tem um A e um A. Só que esse 1 aqui não tem um A. Então vamos separar em 2 blocos. Esse e esse. Nesse bloco aqui da esquerda, o que se repete é o A ao quadrado. Por que o A ao quadrado? Porque esse A ao cubo é a mesma coisa que A ao quadrado vezes A. É regra de multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, soma o expoente. 2 mais 1, 3. Então vira isso aqui, entendeu? E nesse lado aqui, o que a gente tem se repetindo é o 1. 1 tá aqui e também tá aqui. Então a gente pode colocar em evidência 2 vezes. Vamos lá. A ao quadrado vezes A ao cubo dividido por A ao quadrado. Divisão de potência. Repete as bases e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Então sobra só A. E do outro lado a gente sobra só 1, porque A ao quadrado dividido por A ao quadrado sobra 1. Então 1. E aqui desse lado a gente faz a mesma coisa, só que com o 1. E todo número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então aqui vai sobrar A e aqui vai sobrar 1. Então essa é a nossa equação. Mas dá para simplificar mais ainda. Por quê? Porque o A mais 1 se repete tanto aqui quanto aqui. Então a gente pode colocar o A mais 1 em evidência. De novo, A mais 1 em evidência. Corta com A mais 1 daqui de cima e sobra o A ao quadrado. E aí a gente faz a mesma coisa aqui. Corta com A mais 1 e sobra o mais 1. Então essa é a resposta final. A mais 1 e A ao quadrado mais 1. Vamos para a próxima agora, então. Essa aqui nós temos 5c mais 10a menos bc menos 2ab. É uma equação grande. Tem várias formas diferentes de fazer. Aqui, vamos fazer desse jeito. O 5 se repete aqui e aqui. Por que o 5 se repete nos dois? Porque aqui é 2 vezes 5. E do outro lado, a gente tem a repetição do b, que o b está aqui e o b está aqui. Então b está em ambos, o que significa que dá para pôr em evidência 2 vezes. Então vamos usar o agrupamento.
Nesse caso aqui a gente põe o 5 em evidência, que é o que se repete em 2. Aqui a gente corta o 5 com 5 sobra C. E aqui, 10A dividido por 5 vai sobrar 2A. E do outro lado a gente faz a mesma coisa. O B não é o que se repete, só que é o menos B que se repete, porque aqui tem menos e aqui tem menos. Opa. Então a gente coloca o menos B em evidência. Dessa forma, corta o B com B, fica C, porque o menos está aqui fora. Então, ó, menos B vezes C vai ficar menos BC. E ali do outro lado, menos 2A dividido por menos B vai ficar mais 2A. E aconteceu a mesma coisa dos outros exercícios. O C mais 2A está aqui e o C mais 2A também está aqui. Então, a gente coloca ele em evidência. C mais 2A vezes... A gente corta o C mais 2A com C mais 2A daqui, sobra o 5. E a gente faz a mesma coisa desse lado e sobra o menos B. Menos B. E essa é a resposta final. C mais 2A vezes 5 menos B. Vamos para a próxima. Ó, vamos lá. Nessa daqui, a gente tem a repetição do x e do x. E do outro lado, a gente tem a repetição do A e do A. Então, a gente pode resolver da mesma forma. Agrupamento, que é colocar em evidência duas vezes. X vezes xy dividido por x vai dar y, porque corta x por x. E x dividido por x vai dar 1, porque todo número dividido por ele mesmo dá 1. Aqui a gente coloca o mais a. AY dividido por A vai dar Y. E A dividido por A vai dar 1. Porque todo número dividido por ele mesmo dá 1. E aqui, de novo, se repete duas vezes o Y mais 1 e o Y mais 1. Vamos colocar ele em evidência. Y mais 1. Então, dessa forma, a gente multiplica isso por corta, sobra só o X. E corta e sobra só o A. Então, essa é a resposta final. Y mais 1 vezes x mais a. Vamos para a próxima. Essa aqui é um pouco mais complexa, porque ela é maior, então, mas dá para fazer mesmo assim. Vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem a repetição do P, 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 Q, tá. Aqui, eu vou juntar esse P ao quadrado com esse P. Só que outra repetição também interessante é o 6 e o 9. Como assim o 6 e o 9 combinam? Isso aqui não é 2 vezes 3? Sim, isso aqui não é 3 vezes 3? Então, 3 se repete em ambos, 3P. Dá para colocar o 3P em evidência. Nesse outro caso aqui, o que se repete é o quê? Só que tem outra coisa que também se repete. Alguém sabe o que é? É o 2, porque isso aqui é 2 vezes 2. E isso aqui é 2 vezes 3. Então, com isso, a gente já pode colocar em evidência duas vezes. Ou seja, o 3 é o que se repete os dois. É o que fica em evidência. 3P. Que vai multiplicar por 6P ao quadrado dividido por 3P vai ficar, ó, 6 dividido por 3, 2. E P ao quadrado dividido por P, divisão de potência. Repete a base e subtrai os expoentes. Aqui tem 1. 2 menos 1 vai dar 1, então vai ficar P. 2P. E aqui a gente tem 9. 9RP. 9 dividido por 3 vai dar... Menos 9 dividido por 3 vai dar 3. Menos 3. E P dividido por P corta, então vai ficar menos 3R. Então a gente já pode ir para o vermelho. No vermelho, a gente tem uma repetição, que é o 2. Então vamos colocar o 2 aqui. O 2 que vai multiplicar... Não. Não é... No vermelho, a gente tem uma repetição, que é o 2Q. Então vamos colocar ele aqui, ó. Mais 2Q. Que vai multiplicar
Aqui, 4 dividido por 2, 2. Menos 4 dividido por 2 vai ficar menos 2. Menos 2p. E aqui, 6 dividido por 2 vai ficar 3, porque aqui é mais 6. E porque dividido por que cancela vai ficar mais 3r. Tá. Porém, a gente ainda tá com problema. Qual é o problema? Nesse lado aqui, a conta tá com menos e aqui tá com mais. O 3R não pode estar diferente para a gente conseguir colocar em evidência. Então, o que a gente tem que fazer? Uma coisa que a gente pode fazer é mudar o sinal aqui de fora. Tá vendo que aqui tá somando? Ao invés de somar, a gente pode subtrair. Porque quando a gente subtrai, o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses muda. Então aqui vai ficar mais 2p e aqui vai ficar menos 3r. E agora, esse lado está se repetindo aqui também, podendo colocar ele em evidência. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. 2p menos 3r, que vai ser multiplicado por corta, vai ficar 3p, e aqui corta menos 2q. Essa é a resposta final. Agora a gente vai para o nosso último exercício. Nesse caso aqui, a gente tem uma repetição de 3 e 3. E do outro lado, o que se repete é o p. P e p. Então, a gente vai colocar cada um deles em evidência. 3 vezes 3x dividido por 3, corta 3, sobra x. E 3a dividido por 3, corta 3 e sobra a. Mesma coisa do outro lado, coloco o p em evidência, mais p no caso, desculpa, em evidência. E aí, px dividido por p, corta o p, sobra o x. E pa dividido por p, corta o p e sobra o a. E, de novo, olha o que aconteceu. Isso se repete e isso se repete. Então, a gente pode colocar ele em evidência. X mais a, que multiplica por corta 3 e corta mais p. Então, essa é a resposta final. E antes de terminar o vídeo, eu quero deixar um desafio para vocês responderem. O desafio é essa questão aqui, ó. Fatore e simplifique o máximo possível dessa equação. Essa é uma equação bem grande que vai ser bem difícil, mas depois desse vídeo eu tenho certeza que vocês estão prontos para conseguir. Então, por isso, se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam para saber mais, sigam a gente na rede social para você aprender muito mais sobre matemática, compartilhem um vídeo com quem você acha que precisa de ajuda, e a última coisa, comentem aqui